Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e vamos falar hoje sobre os 5 maiores vacilos dos guitarristas. Bora lá! A primeira coisa que vem em mente é quando o cara quer tocar rápido sem necessariamente saber o que ele está fazendo. Ele não consegue tocar aquela frase de repente lento ou em outros andamentos com metrônomo e dividir as notas da maneira correta e com clareza, né? Ele já chega fritando e fica uma bagunça que de repente ele tenta querer tocar rápido no susto, né? E isso não funciona. A maioria das vezes, quando a gente vai tocar alguma coisa, uma frase muito rápida, é legal a gente ter já a nossa estratégia na manga. Aliás, eu sempre penso em lance de improvisação, a gente ter uma estratégia, né? De repente ter uns caminhos ali que a gente vai seguir tanto em escalas para aqueles determinados acordes, ou frases que a gente gosta de usar, ou fraseados, né? E nas partes rápidas, nas frases rápidas, não é diferente. Você vai ter já elas na manga, né? E você já vai tá preparado para usar tanto ela que você consegue usar em andamentos diferentes, até divisões rítmicas diferentes. Mas você tá sabendo o que você tá fazendo e é uma frase que geralmente você consegue tocar lento e mostrar, né? Lógico que tem exemplos de frases que são legais e que flutuam no tempo e tal, que você vai ver guitarristas fazendo isso desde do caras como o Eddie Van Halen, né? O Dimebag Darrell, né? do Pantera. E elas de repente são um pouco difíceis de você colocar numa divisão, mas você consegue entender o feeling da frase fazer lento. Mas é diferente você tocar no susto, né? Chega e toca no susto e tenso e tal, pra sair alguma coisa rápido, não sai, fica feio. Uma outra coisa que os guitarristas vacilam muito é o lance de querer priorizar a técnica ao invés do som. Como assim? De repente o cara tem um som na cabeça, ele quer tentar seguir aquilo, mas ele deixa de seguir porque ele fala: eu vou fazer uma coisa mais difícil, porque eu quero impressionar, porque eu quero mostrar que eu sei fazer as técnicas e que é difícil. Só que aí você vai matando a música, né? A música, geralmente, a gente segue uma melodia, né? Pra ficar mais interessante musicalmente, para ter algum começo e meio fim ali, o seu solo, né? Se você imagina um som, uma melodia e usa a sua técnica para tocar aquilo de uma maneira mais clara ou para dar uma incrementada, uma sofisticada naquilo, eu acho bacana. Agora, quando você, de repente, às vezes o cara nem imagina um som e ele pega, é um solo, uma base, o tom é tal, então eu vou ficar só subindo e descendo escala aqui, eu vou só ficar tocando os arpejos, isso não funciona. É sempre legal você tentar primeiro focar no som, na música, na melodia, tentar escutar aquilo, ou mesmo se você tiver com a guitarra tocando, assim, você tenta buscar uma melodia tentando passear pela escala mesmo, mas não só subindo e descendo e querendo tocar rápido ou mostrar que você consegue tocar com sweep ou paletada alternada. Isso vai acabar matando a música e ela não vai ser mais a prioridade. Um outro vacilo dos guitarristas é querer tocar tudo que sabe de uma vez num solo, né? Então o cara tá fazendo um solo, ele começa legal, ele tá seja compondo o solo, né? E de repente ele teve ideias boas, mas ele vai desfazendo porque ele fala: aqui eu vou fazer um trecho que é com paletada alternada, aqui eu vou fazer um trecho que eu vou usar uns arpejos, vou tocar com sweep, aqui eu já vou botar tapping, e aqui eu vou botar paletada híbrida também, aqui eu vou colocar uma frase cheia de harmônicos, e ele vai colocando essas ideias sempre pensando em técnica, que o solo vai ficando frio, né? Não vai ficando interessante. E lembre-se que a maioria dos solos, os memoráveis, são aqueles que têm uma melodia que você não esquece, né? Mesmo aqueles mais rápidos, eles têm uma linha melódica, uma coerência que vai fazer muito mais sentido, né, musicalmente falando. E se você começa a pensar, eu vou colocar tudo que eu sei, vai ficar uma coisa exagerada, né? E você vai queimar todas as suas cartas, né? E musicalmente não vai prestar muito também. Um outro grande vacilo dos guitarristas é colocar muita distorção o tempo todo, né? Então, por mais que você queira ou tocar pesado, né, para bases, ou você precisa de mais ganho ali para executar algumas coisas com harmônicos e tudo mais,
na verdade, a maioria das vezes não é nem você colocar mais distorção. Às vezes é você, de repente, pode ser uma regulagem de guitarra, você tá com as suas cordas muito próximas, com a ação muito baixa, pegando nos trastes e a corda não vibra muito, acaba matando muito o sustain. Então, às vezes você vai tocar harmônicos, se tá com ação muito baixa, acaba não soando muito legal. Se você pegar, de repente, guitarristas, até como Malmsteen, né? Você vai ver que o cara usa uma ação alta até para tocar guitarra, e ele toca rápido para burro, né? Então não é nem questão de você ficar enchendo de drive, às vezes é uma regulagem de guitarra que vai te ajudar. No caso de você fazer bases, né? Se você colocar muita distorção pensando que vai ficar mais pesado, não vai, né? O que vai ficar pesado é você tocar no tempo, dividir bem as suas frases, né? Tocar com precisão e não sujar muito com o drive. Quando você suja muito, fica muito barulhento. Você tem que planejar ali, timbrar de uma maneira que vai ficar pesado, vai ter algum sustain, mas a partir daquilo, né? Não timbrar no máximo e depois voltar. Você timbra até onde ficar um ponto legal. E um outro vacilo dos guitarristas é pirar em equipamento, mas não pirar tipo o cara ser um pesquisador e curtir. Isso é legal, né? Sempre acho legal. Mas pirar no tipo, eu preciso de tal coisa para conseguir tal som. Se eu não tiver aquele pedal, aquele booster, aquela marca, eu não vou conseguir tirar aquele som. Eu preciso daquele ampli que custa 10 mil reais, senão eu não vou conseguir tirar o som. Hoje tem muito tipo de equipamento, né? Se você começar a pirar nisso, você vai esquecer que o principal é você estudar, ter uma técnica em dia para você conseguir executar as coisas que você precisa tocar, né? Tocar com uma pegada boa para tirar um som legal. Então, o que eu penso? Eu preciso de uma distorção, né? Tem várias no mercado. De repente, você pode se guiar em atrás de uma distorção, de um ampli que o seu ídolo usa, né? Ou a que você viu ali no YouTube e gostou. E muitas vezes nem é a mais cara, né? Então, de repente, é legal você também ficar de olho no lance de preço, para você não ficar queimando toda a sua grana de uma vez. De repente, o cara fala, eu vou comprar o Kemper porque o Kemper ele tem uma porrada de coisas, ele tem um monte de simulações. E para que você vai usar, né? Você tem que pensar o quê? Eu vou usar só eu preciso de uma simulação de falante para tocar ao vivo. Eu já tenho um pedalzinho ali de drive. Então, de repente, você compra um pedalzinho só que é simulador de falante, né? Você vai gastar muito menos do que comprar um Kemper. É muito legal? O Kemper é muito legal? É um excelente equipamento. Mas é legal você pensar no que você precisa usar, o que você vai usar, né? Quanto que você tem de grana. E eu sempre gosto de pensar assim que o melhor equipamento é aquele que você já tem, né? Você pode tirar o máximo de proveito possível de poucas coisas que você já tem. E é lógico que aos poucos você vai incrementando o seu equipo, né? Mas lembrem-se de que o mais importante é o quê? Você ter uma guitarra que afine legal, que você consiga tirar um som bacana. Você precisa, de repente, de uma guitarra reserva, se você estiver tocando ao vivo. Você precisa de uma distorção ou um ampli. Se você estiver tocando só em casa, você não precisa, de repente, de um ampli logo de cara. Você pode ter um pedalzinho de drive que você pode ligar na placa e já fazer um excelente som. Então, pensem na finalidade e não num monte de equipamento, pirar e esquecer de estudar. Beleza? Não deixem de se inscrever, mandem sugestões. Queria dar um toque, aula de guitarra presencial em Osasco, em Alphaville. Tá rolando também via Skype e no Conservatório Souza Lima, tanto em São Paulo quanto em Alphaville. Entrem em contato e vamos agendar uma aula e vamos trocar uma ideia. Beleza? Valeu, até a próxima!